Aleluia. Boa noite, queridos irmãos. Paz seja convosco. Amém. Por favor, se assente. Glória a Deus. Eu gostaria de agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de ser um dos seus porta-vozes sobre a face da terra. Glória a Deus. Sinceramente, eu não vejo mérito algum em mim para tamanha honra. Não vejo mérito nem humano e nem espiritual. Mas o ancião de dias assim aprove que fosse. Glória a Jesus. E a gente vai se esforçar até o final para honrar o ministério que nos é confiado. Eu quero agradecer também a diretoria deste evento, que me escolheu dentre tantos grandes preletores desta nação e me deu a honra de ser o preletor dessa noite. Muito obrigado a vocês. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada líder que está aqui e também pela vida de cada irmão. Em especial de um amigo que está aqui, eu fico muito feliz de revê-lo, que é o pastor Paulo, que está ali, lá de Morro Agudo, um companheiro. Eu já estive ministrando lá no trabalho dele. Eu estou muito feliz de vê-lo aqui, viu, pastor? Deus abençoe muito a sua vida, sucesso, que a força e a mão do Todo-Poderoso esteja com você. Queridos irmãos, nós precisamos entender o mistério da palavra de Deus. E nós precisamos saber que quando Deus desloca um porta-voz, um emissário e um mensageiro de um lugar para outro, é porque esse mensageiro, quando chega em um território, ele chega com a incumbência de entregar algo da parte de Deus. Samuel não foi fazer turismo em Belém. Samuel não foi bater um papo e conhecer Jessé e os seus filhos. Mas quando o Espírito Santo moveu o profeta Samuel para ir até Belém, era porque Deus tinha algo a fazer naquele lugar. Estou dizendo isso porque eu quero que você acredite que eu não vim aqui fazer turismo nessa cidade. Glória a Deus. Eu quero que você acredite que apesar da cidade ser bela, maravilhosa, o pouco que vi gostei, eu quero que você acredite que Deus me tirou lá do outro lado do Brasil e me trouxe aqui para entregar algo para você. Algo capaz de mudar a história da sua vida, se você crer. E muitas das vezes, isso que Deus nos entrega não muda a história da nossa vida na hora, mas dá início a um processo de mudança muito grande. Porque quando Samuel ungiu a Davi como rei, Davi continuou pastor de ovelhas. Mas por causa daquela unção se deu início a um processo maravilhoso e fantástico na vida dele. E eu sei, eu tenho certeza, convicção, que eu não estou aqui por acaso. Para você ter uma ideia, nós recebemos lá em Búzios, onde é a nossa sede, onde é a sede administrativa do meu ministério, nós recebemos em média 30 convites por dia para pregar. E hoje estamos aqui, onde eu poderia estar em muitos outros lugares, eu estou aqui. Mas eu tenho certeza que eu estou aqui porque Deus tem um propósito para essa noite. Quantos concordam comigo, digam glória a Deus. Por isso eu quero pedir aos irmãos a compreensão pelo fato de eu ser um pregador que tenho apenas 7 anos de ministério, pelo fato de eu ser um pregador novo, inexperiente, despreparado. Eu quero pedir aos irmãos que evite conversar quando eu estiver pregando, porque eu não consigo falar com outra pessoa falando. Isso daí eu aprendi em casa. Minha mãe disse que isso é falta de educação. E também não consigo falar com gente se movimentando. Então, eu não consegui também perder os bons costumes que eu aprendi lá em casa,
e vou continuar da mesma forma, de forma educada, esperando os irmãos que estão andando sentar e os que estão conversando parar de falar. Amém, irmãos? Amém. Amém. Quantos vão ajudar o pregador aqui nessa noite? Aleluia. O pregador precisa de ajuda. Ainda não é lá o que tem que ser. Seremos, quem sabe, um dia. Queridos irmãos, senhoras e senhores, vamos ler o texto sagrado. Por favor, você que tem uma Bíblia, o Evangelho de Lucas tem um texto que eu gosto demais e gostaria de compartilhar com vocês. Por favor. Por favor. Lucas capítulo de número 7. Glória a Jesus. Aleluia. Lucas capítulo 7. Eu quero agradecer também ao irmão Fábio que foi me buscar lá no aeroporto, esse gordinho simpático, cheio da unção do Espírito Santo, e fazia 4 meses que eu não comia carne. Ele me levou bem para a churrascaria, né? Aí eu perguntei para ele, não tem peixe? Não, lá tem. Cheguei lá, tinha um peixe, um bacurau lá. Eu não resisti à picanha, irmão. Pequei, viu? Mas foi uma benção, estou com gosto de carne até agora na boca. Sangue de Jesus. O irmão Neném também estava, né? Ajudando, incentivando. Pode comer, pastor, come. Eu não posso comer muita carne porque eu passo mal. Talvez seja por isso que eu estou meio amuado, agora que eu estou lembrando. Glória a Deus. Estou meio amuado. Lucas capítulo 7, do verso 36 ao 50. Todo pregador tem que aprender que existem coisas que a gente fala no púlpito que não interessa para quem está ouvindo. Tem pregador que sobe na tribuna, acho que ele não tem mensagem, ele começa a falar do testemunho quando ele estava no ventre da mãe dele. Aí ele vem falando desde o gatinho que caiu do telhado, vem falando, e os irmãos doidos para acabar o culto. O pregador tem que falar o menos possível dele, falar mais daquele que o enviou. Graças a Deus. Capítulo 7, verso 36 ao 50, por favor, por reverência, fique de pé nesse instante, depois você se assente, só fico eu de pé. Lucas capítulo 7, vamos ler o verso 36 até o 50. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou consigo um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e os ungia os pés e os beijava. Ao ver isto, o fariseu disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Então dirigiu-se Jesus ao fariseu dizendo: Simão. E ele respondeu: sim, mestre, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: sim, dize-a. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50. E não havendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Portanto vos pergunto, qual dos 2 o amará mais? E respondeu-lhe de pronto o fariseu: suponho que aquele a quem mais perdoou. Então prosseguiu Jesus e lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher lhe disse: vês esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, entretanto, desde que entrei, não cessa de regar os meus pés com lágrimas e enxugar com os seus cabelos. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo unge os meus pés. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Portanto vos digo, perdoados são os muitos pecados, porque ela muito amou. Mas a quem
pouco é perdoado, pouco se ama. E voltando-se para a mulher, disse: perdoados estão os seus pecados. E os que estavam com ele à mesa arrazoavam entre si, dizendo: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus prosseguiu dizendo: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar. Baruch et Adonai Hamevoha. Leolan Vaed Baruch Shem Kavod Malchuto Leolan Vaed. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo, sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome, e o seu reino jamais terá fim. Fale conosco, Senhor, nesta noite, de forma clara e concisa. Exorta, ensina e edifica. Fala o que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos ouvir. Mostra para este povo nesta noite o quanto o Senhor os ama e por que o Senhor me enviou a este lugar. Em nome do nosso Messias te damos graça e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Só os salvos sentam dando glória a Deus. Aleluia. Uma das piores notícias que eu podia ouvir quando era pequeno era quando minha mãe dizia que tínhamos que ir comer na casa da minha avó. Aquilo para mim era uma tragédia. Eu não gostava de comer na casa da minha avó porque a comida era muito diferente da comida lá de casa. E eu me recordo, porque se eu tenho algum dom, eu imagino que seja a mente que Deus me deu. Eu me recordo que eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade. Eu me recusei a comer e eu tomei um açúcar. Hoje eu tenho 37. Mas eu me recordo bem quantas vezes tive que apanhar para comer na casa da minha avó. Eu não queria comer e aquilo era uma afronta para ela. Minha mãe insistia muito para que eu comesse, eu comia só um pouquinho e ficava dando ânsia. Um dia eu tive a ousadia de perguntar por que aquela comida era tão diferente. Pastores, a resposta que minha mãe me deu naquele dia não mudou nada, porque eu não entendi. Só vim entender depois que eu fiquei grande. Mas eu me recordo que ela disse assim: a comida da sua avó é diferente, porque a sua avó é hipertensa. E eu não sabia o que era hipertensa. Mas depois eu pude entender por que aquele alimento era tão insosso. Por que aquela comida não tinha tempero, não tinha prazer, não tinha alegria. Depois eu aprendi por que aquela comida não representava nada para mim, senão dor e tribulação. Eu aprendi também que a vida é uma comida, e que de vez em quando a vida fica insossa, sem sabor, sem prazer. Isso acontece nas melhores famílias, nos mais espirituais servos de Deus. Tem dia que a gente amarga, tem dia que a gente não dá para tirar o pé de fora de casa. De repente tudo está certo no lugar, mas está insosso. E eu aprendi que a vida tem um tempero. O tempero é o que dá prazer na comida. E a vida também precisa de um tempero para ela ter alegria, prazer. Eu aprendi que o tempero da vida chama-se expectativa. Que alguém que tem uma vida sem expectativa é alguém que tem uma vida insossa.
Alguém que tem uma vida sem expectativa é alguém que vive sem prazer, sem alegria. Expectativa é algo tão fundamental para a nossa vida, que ela vem junto, entrelaçada, na primeira notícia da nossa existência. É só o médico chegar para nossa mãe dizer: está grávida. Junto com a notícia vem a expectativa. Será que é uma menina? Será que é um menino? Expectativa parece que é uma combustão que vai conduzindo a vida humana na terra. E a barriga cresce. E aí as expectativas vão crescendo junto. Com quem será que vai parecer? Que cor será o cabelo? Que cor serão os olhos? E a gente nasce, ela nasce junto. Se corta o cordão umbilical, mas as expectativas estão dentro de nós. Aleluia. E aí elas vão nos conduzindo. Será que vamos andar logo? Qual será a primeira palavra que vamos falar? É assim. Ela vai crescendo conosco. O que vamos ser quando crescer? Onde vamos estudar? Qual vai ser a profissão? Com quem vamos nos casar? E até o último suspiro da nossa vida, a expectativa está presente. Para onde iremos nós quando fechar os olhos deste mundo? Talvez você esteja pensando: o pastor Yosef está falando uma coisa que não tem nada a ver com o texto. E eu vou lhe dizer que não. Eu vou lhe dizer que o texto que nós acabamos de ler é a referência de um dos cultos mais extraordinários que a Bíblia Sagrada descreve. Um dos cultos mais sensacionais que eu já vi em toda a minha vida é o capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Glória a Deus. E o que culto tem a ver com expectativa? É claro, culto é um lugar onde as expectativas se entrelaçam, se misturam, se cruzam, se encontram. Culto é o lugar onde as expectativas deixam de ser duas e se tornam uma. Por quê? Porque culto é relacionamento. Então, você não veio aqui perder tempo, dormir aí nesse banco confortável. Você não veio aqui para rever os amigos. Você veio aqui na expectativa de receber algo de Deus. Porque você sabe que Deus está aqui. Amém. Pelo menos enquanto estivermos aqui. Verdade. Então, se você vem na expectativa de receber, e aqui agora, hoje, neste culto é o lugar onde as expectativas se entrelaçam, nós não podemos nos esquecer que Deus também tem uma expectativa ao nosso respeito. E que da mesma forma que nós esperamos algo de Deus, Deus também espera algo de nós. E quando as expectativas nossas não se encaixam com as de Deus, nós podemos chamar culto de serviço, de encontro, de reunião, de tudo que é nome, menos de culto. Porque culto só é culto quando os interesses de Deus são correspondidos. Aleluia. Posso ouvir um aleluia? Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus se casou com o mundo. Você imagina isso? Deus se casou com o mundo. Quando Deus se casa com Israel, Deus escolheu Israel para ser sua esposa. Quem diz isso não é o pastor Akiva. Quem diz isso é o profeta Oséias. Quem diz isso é a Bíblia Sagrada, no livro do Apocalipse.
Quando João tem uma visão, uma metáfora, uma parábola, olhe para mim, por favor, redobre sua atenção. Qual é a visão que João tem? João tem uma visão de uma mulher grávida e um dragão furioso para devorar a mulher. Olhe para mim, por favor. O dragão quer matar a mulher porque ela está grávida. Aleluia. E ele persegue a mulher lá no Apocalipse para tragar a mulher, mas não consegue. A mulher foge para o deserto. Estou sentindo a presença de Deus. E lá no deserto a mulher dá luz a um filho. Oh, caramanas. Então, o que a visão quer nos dizer? Ora, a visão quer nos dizer que o dragão é Satanás. E que desde os primórdios Satanás persegue a mulher de Deus, que é Israel. Hitler não foi o primeiro, muitos outros perseguiram o povo judeu. Por que o dragão persegue a mulher? Olhe bem para mim. Porque a mulher está grávida. Glória a Deus. Grávida como? Ora, ninguém aqui precisa ser doutor para entender que uma mulher só engravida se ela tiver relacionamento com o noivo. E como é que a mulher engravida? Quando ela recebe a semente. Eu não sei se tem alguém entendendo o que eu estou falando. Isso quer dizer o quê? Quando Deus escolhe Israel, Deus diz para Israel assim: eu vou me relacionar com você. E toda vez que Israel cultuava a Deus, Deus lançava em Israel a semente. O que é a semente? É a palavra. E a palavra profética engravidava Israel. Israel ficava esperando a palavra profética do seu noivo se cumprir nele. Qual que era a palavra primordial? Que de Israel nasceria o rebento de Jessé, um filho que haveria de ser um salvador da humanidade. Alguém pode dizer alguma coisa? Então Israel fica grávido de Deus quando cultua. Aleluia. Então o Messias é profetizado para Israel, e a mulher vai para o deserto e dá luz para o Messias. Quando dá luz para o Messias, o dragão não pode mais com ele, porque ele é aquele que tem poder para esmagar a cabeça do dragão de uma vez por todas. Muito bem. Deus cultua com Israel, escolhe Israel para ser a sua noiva. Toda vez que nós cultuamos a Deus, estamos nos relacionando com Ele. Não pode ser bom só para você, tem que ser bom para os dois. Nunca será bom só para Ele, porque Ele não é egoísta. Se for bom para Ele, certamente vai ser bom para você. Vamos fazer uma metáfora, vamos fazer uma interpretação do texto? Muito bem. A Bíblia diz que um fariseu convidou Jesus para um culto. Olhe bem para mim, por favor, redobre sua atenção. Por que o fariseu convidou Jesus para o culto? Porque o fariseu tinha uma expectativa. Eu quero saber se esse Jesus é o Messias que nós estamos esperando. A expectativa era: eu vou chamar ele para o culto, e no culto ele vai fazer alguma coisa, algum sinal, algum prodígio, alguma palavra, ele vai provar que ele é o Salvador, e nós vamos acreditar nele. Aleluia. Fariseu hoje, fariseu é um termo usado de forma displicente. Quando a gente vê alguém que é falso, a gente diz: fulano é fariseu. Fariseu é um termo que nós usamos para pessoas sem caráter. Mas por favor, permita-me lhe explicar de fato o que é um fariseu. E por que fariseu aparece tanto na Bíblia? Eu vou lhe dizer por quê. Porque há 2000 anos atrás não existia cristianismo, não existia o Islã. Há 2000 anos atrás a única fé monoteísta era o judaísmo. E o judaísmo dos dias de Jesus tinha 4 etnias religiosas dentro dele. Assim como hoje existem pentecostais, não pentecostais, tradicionais, na época de Jesus, dentro do judaísmo existia 4 vertentes teológicas.
4 ramificações, 4 raízes da fé, da Emuná Yudim, da fé judaica. Quais eram eles? As 4 etnias eram os essênios. Essênios eram judeus que se negaram a viver em sociedade, se juntavam e foram morar em cavernas. Eram eremitas. Os essênios eram homens que viviam nos desertos e se dedicavam apenas a fazer cópias de textos sagrados. O segundo menor grupo era um grupo chamado Zelote. A Bíblia diz que Jesus tinha discípulos zelotes. Quem eram os zelotes? Eram judeus religiosos ligados à política. Eram rebelionários. Foi os zelotes que tentaram aclamar Jesus como rei de Israel. E Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Glória a Jesus. Mas existiam 2 vertentes predominantes em Israel há 2000 anos atrás. Quais eram elas? Os fariseus e os saduceus. Os saduceus era a elite religiosa, estava infiltrada no sacerdócio. Os saduceus eram uma minoria com poder de maioria. Os saduceus eram homens que negavam a existência de anjos e demônios. Os saduceus negavam a ressurreição dos mortos. Os saduceus negavam o juízo final. Os saduceus negavam a vinda gloriosa de um Salvador. Por outro lado, enquanto os saduceus negavam, os fariseus diziam que existem anjos e demônios. Enquanto os saduceus negavam o juízo final, os fariseus acreditavam no juízo final. Enquanto os saduceus negavam a vinda de um Messias, de um Salvador e a autoridade da Bíblia toda, os fariseus diziam que toda a Bíblia é inspirada por Deus e que haveria a vinda de um Messias. Então, se nascêssemos há 2000 anos atrás, começando por mim, todos nós aqui seríamos fariseus, porque acreditamos em tudo que os fariseus acreditavam. A Bíblia diz que o fariseu chamou Jesus para um culto específico na sua casa. Há 2000 anos atrás, só poderia existir culto em 3 lugares. O primeiro lugar era a sede mundial dos cultos, o chamado Beit HaMikdash, ou o templo de Herodes o Grande, situado na cidade de Jerusalém, na montanha do Moriá. Era o único santuário onde se podia fazer sacrifício no planeta. Mas existia um segundo lugar que poderia se cultuar a Deus. Em hebraico deveria se chamar Keilat, Kahal, Ohel. Keilat, Kahal e Ohel são palavras sinônimas que traduzem a conhecida sinagoga. Então observe, se a sede mundial é o templo, a sinagoga é a congregação da sede. Mas ainda existia um terceiro lugar que poderia cultuar a Deus há 2000 anos atrás. O terceiro lugar era dentro de casa. Observe que tremendo, é um funil. Uma multidão adora na sede, algumas dezenas na congregação, e se conta nos dedos aqueles que adoram em casa. Aleluia! Quanto mais próximo na adoração, mais íntimo. Eu não sei, só a irmã entendeu o que eu disse. Glória a Deus! Aleluia! Ouça bem, olhe para mim e preste atenção. O fariseu chamou Jesus para um culto em casa. E lá nesta casa tinha uma mesa. Por que tinha uma mesa? E o culto tem que ser na mesa. Quem quer que eu pare, diga amém. Misericórdia, Jesus. Sério, irmão. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Vou ficar com a maioria. Aleluia. Só fica ligado, viu? Isso. Olha aqui para mim. O culto em casa deve ser feito na mesa onde se alimenta. Por quê, pastor Akiva? Porque toda casa possui 2 altares. Um é a mesa onde nós
comemos. Quando você senta na mesa para comer, você está celebrando o Deus que envia provisão para você todo dia. Então a mesa é um altar. Se você se sentar com alguém na mesa, você está fazendo uma declaração de que você tem aliança com ela. Qual o segundo altar dentro de uma casa? A cama onde o casal dorme. Por quê? Porque é um lugar de aliança de sangue. Por isso, se alguém te visitar, manda dormir no sofá, no quarto de hóspede, no banheiro, na cozinha. Nunca na cama onde você dorme. Porque o seu leito é o seu altar. Deus seja louvado. E outra pessoa não pode deitar ali. Por isso que eu sou contra crente casado, crente legalizado, casado e em motel. Porque se deita na mesma cama que a prostituta se deitou, que o homossexual se deitou, que adultérios, prostituição e abominações foram feitas contra Deus, e se torna como eles no mesmo altar. Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras. E não existe poder de Deus sem Escritura. Quer poder? O poder de Deus está aqui. A palavra de Deus. Porque ele diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Uma coisa puxando a outra. Então o fariseu chamou Jesus para ele vir no culto na casa dele. Então tem que ser na mesa. E a mesa não pode ser comum. Então eu vou falar algo para vocês aqui que vocês nunca iriam ouvir em nenhum seminário teológico. Vou falar algo para vocês aqui que vocês nunca imaginariam, mas vou falar. Para isso foi que Deus me enviou. Glória a Deus. Uma mesa religiosa não pode aparecer os pés. Tem que ter sobre ela uma cortina, uma toalha, um véu que cubra totalmente a mesa até os pés. Por que os pés não podem aparecer? Porque quando a Bíblia fala de pé, a Bíblia fala de santidade. E santidade é uma coisa que ninguém pode ver. Glória a Jesus. Você nunca vai me convencer dizendo que você é santo. Porque santidade não se vê com palavras. Santidade se vê com atitudes. Ver a glória de Deus Moisés viu, mas a santidade que é aqui do chá, que é a essência divina, ele não viu. Nunca ninguém viu. Porque se alguém vê, morre. E quem vai sentar na mesa são o que nós chamamos de tzaddik. Tzaddik são homens justos. E quando eles sentam, seus pés não serão vistos, porque o véu vai cobrir. Aleluia. Aleluia. A Bíblia fala que ninguém pode ver a santidade de Deus e viver. É no Apocalipse que está escrito isso. Quando João vê Jesus glorificado, ele descreve ele de cima para baixo. Cabelos são como um alvalão, olhos de fogo, espada na boca, vestido de linho salpicado de sangue, cinturão de ouro. Aí quando João vê os pés, ele diz assim: e os seus pés, a santidade, e os seus pés são como um latão reluzente. Morreu. Ele diz assim: eu caí como morto. Ele nem percebeu que ele morreu. Ele morreu porque viu a santidade. Aí Jesus vem, tocou nele, ressuscitou e disse: João, não temas, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Fui morto, mas hoje vivo e tenho nas mãos a chave da morte. Então, quando se coloca uma mesa para um culto no judaísmo, nós logo entendemos que existem dois níveis de culto no culto. Aquela mesa com uma cortina escondendo a santidade que é os pés, nada mais é do que uma metáfora do templo. Como que era o templo? O templo era um átrio maior, onde viviam os sacerdotes. Onde viviam os? Eu não ouvi os? Ora, a Bíblia diz em 1 Pedro que nós somos povo eleito,
nação santa e sacerdócio real. Então, no nível de relacionamento do culto, a maioria anda num átrio grande, onde os sacerdotes estão, chamado lugar santo. Chamado? Eu não ouvi chamado? Muito bem. Este nível de relacionamento é dominado pelo senhorio do templo. Por quê? Porque nesse nível de culto, todo dia tem que fazer sacrifício. Todo dia tem que se banhar em água. Todo dia tem que acender o candeeiro. Todo dia tem que trocar os pães. Todo dia tem que acender o incensário. E tudo que é feito todo dia é porque existe a autoridade do templo. Entendeu? Agora existe um outro nível de relacionamento. Só que esse outro nível estava por trás de uma cortina. Glória a Deus. De um véu. Aleluia. Ou de uma toalha, se você quiser chamar. E lá dentro da toalha tem o quê? Lá dentro da toalha está o símbolo máximo da santidade divina. A arca da aliança é o símbolo máximo da santidade divina. Ou seja, se é a santidade, então a arca são os pés de Deus na terra. Quando eles carregavam a arca, pastor Caio, né? Quando eles carregavam a arca e colocavam a arca no chão, todo mundo sabia, Deus colocou os pés neste lugar. A mesa que Jesus está é uma redição. Por quê? Porque quem aparece em cima da mesa são naturais. Quem aparece em cima da mesa são aqueles que aparecem para homens. Mas é interessante que o mundo espiritual é como um espelho, tudo é invertido. Enquanto você aparece para homens, você desaparece para Deus. Mas se você desaparece para os homens, aí então você aparece para Deus. A mesa religiosa que Jesus foi convidado há 2000 anos atrás tinha somente 12 lugares. Por que 12? Olhe para mim. Na cabeceira está o anfitrião e na outra o convidado. 5 cadeiras de um lado e 5 do outro. Por que 5 e 5? Porque 5 e 5 dá o número de 10. E a lei de Deus diz que não se pode abrir a palavra para os judeus. Não se pode cultuar se não estiver presente no culto 10 homens circuncidados. O nome disso é Mínia. Se tivesse 9 numa sinagoga, ninguém podia abrir o texto. Não tinha culto. Tem que ter no mínimo 10. Quem me entendeu, diga glória a Deus. Então o fariseu que é doutor vai testar Jesus no culto. Ele pensou, se ele falar alguma coisa aqui, eu vou ter legalidade para abrir e examinar o que ele está falando. Alguém uma vez me perguntou, pastor, por que Jesus tinha 12 discípulos? Eu já rebati dizendo, Jesus não tinha 12 discípulos. Jesus tinha 11 mais 1. 11 mais 1 só é 12 se tiver o sinal de igual. Se não tiver sinal de igual, a operação não termina. 11 mais 1 não é 12. E quem é que diz que Jesus tinha 11 mais 1? É ele mesmo. Ele diz assim, um de vós é o diabo. Por quê? Porque discípulo de verdade não trai. Verdade, Jesus. Discípulo de verdade é fiel até as últimas horas. Então por que ele tinha 12 circuncidados agora? Não discípulos, circuncidados. Porque Jesus era um rabino credenciado. E ele andava com 12, por quê? Porque em qualquer lugar que ele quisesse abrir a Bíblia e examinar e pregar e falar alguma coisa, ele podia, porque ele tinha autoridade, ali estava um milhão de pessoas. Então não era por causa das 12 tribos, então não era por causa das 12 portas. Aleluia. Veja a força da fé judaica, o poder da fé judaica. A fé judaica diz, tem 10
eu estou presente. Agora imagina o poder da graça que diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vós. Um aleluia bem forte, por favor. Pregadores, pregadores, pregadores. Jesus veio para o culto e se sentou. Os doutores sentaram junto. Aí o culto começou. Foi o culto mais michuruca que Jesus já foi. Foi o culto mais perereca que ele já participou. Culto medíocre. Sabe o que é um culto medíocre? É um culto de média. Culto cheio de probabilidades, ou seja, culto provável. Todo mundo já sabia o que ia cantar, o que ia pregar. Todo mundo já sabia a oferta que ia dar. Não precisava nem ser onisciente para saber. Que já sabia como é que ia ser o culto. Aquilo virou uma rotina. E um culto sem expressão. Deus não se manifesta. Um culto de um interesse apenas, ele fica de boca fechada. Aquele culto era um culto de etiqueta, um culto de limites. Olha, Deus só trabalha dentro desse quadrado, viu, Jesus? Então você já sabe as regras. Está vendo esse quadradinho? É aqui. Aqui ninguém fala em línguas, tá? Aqui ninguém prega sem gravata, tá? Aqui ninguém... Aqui são regras, são dogmas. Como que se a graça de Deus ficasse enjaulada pela vontade de homens. E aí aquele culto medíocre vai indo. Jesus está no culto, mas nada acontece. Eu sinto que isso é resposta de Deus para alguém. Por que as pessoas entram e saem da igreja 10, 15, 20 anos e nada acontece? É porque o culto não tem expressão. É porque o culto é ordinário. E Jesus não fala e não se manifesta em culto ordinário. Só em cultos excepcionais, extraordinários, fantásticos. Pastores, irmãos, Jesus só se manifesta num culto se nós tivermos a capacidade de impressioná-lo. E para a gente impressionar o Senhor, a gente tem que descer muito. Eu não sei se tem alguém que já entendeu o que é isso. O culto vai indo, a etiqueta está lá. Oh, sim, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus está lá no culto, calado, de boca fechada. Daqui a pouco um barulho. Pá! Imagina só. Alguém burlou a segurança e entrou correndo. Imagina sendo uma mulher que os seus trajes não tinham nada de religioso. Uma mulher correndo, gritando no meio daquela etiqueta toda. A cena era tão dramática que a mulher está correndo com um vaso nas costas. Imagina. Gritando, chorando, todo mundo toma um susto. Ela olha e ela sabe que não tem lugar para ela na mesa. Glória a Deus. Mas ela tem um propósito. Ela não quer sair do culto da mesma maneira que entrou. Então, quem não quer sair do culto da mesma maneira que entrou, não está preocupado se vai sentar na mesa. Ele sabe que o lugar dele, aleluia, aleluia, é debaixo da mesa. Aí os fariseus tudo começam a trocar olhares.
Eu acho que Jesus deu uma risadinha com o canto da boca e diz: agora vai ter culto nessa noite. Ou sabe o que eu vou lhe dizer? Faz tempo, não é de agora, que Deus está esperando uma atitude ousada de você. Não é de agora. Porque por várias vezes você teve vontade de chorar e não chorou para não borrar a maquiagem. Estou com a vontade de me jogar nesse chão, mas o que vão pensar de mim? Eu sou empresário. E meu terno novo. E o meu vestido novo. Está preocupado com etiqueta? Fica adorando na mesa, aleluia, e deixa que o culto não acontece nada. Mas se você quer que Jesus diga alguma coisa, faça alguma coisa a seu favor, então rompa os seus limites. Chega de ser um crente ordinário. Alguém que está sentindo a presença do Senhor? Com Deus é alguém impressionante, que não está nem com a opinião dos outros. Ele tem um alvo propósito. É alguém que tem muita facilidade de descer, de se dobrar e de se prostrar. Fariseu mesmo não se dobra não. Ele vê os outros receber a vitória, mas ele não se dobra, porque senão ele perde o título de fariseu. Só dois tipos de pessoas estão: ou são fariseus ou são adoradores. Glória a Jesus. Aleluia. Quantos adoradores nós temos aqui nessa noite? É só algo diferente acontecer no culto que Jesus abre a boca. Estava calado até agora. Ele abriu a boca e disse: Simão! Por que ele disse Simão? Porque Simão, olha para mim, pensou, está aí a resposta. Se esse homem fosse profeta, ele ia saber que essa mulher é uma pecadora. Ele julgou no pensamento, porque somos os únicos seres que temos um tribunal dentro de nós. Podemos julgar, condenar e absolver. Quando ele pensa, Jesus olha para ele e diz: Simão! Abriu a boca pela primeira vez. Nossa, os irmãos estão dormindo com força ali. Meu Deus, nunca vi isso na minha vida. Arruma um travesseirinho lá, colchonete, alguma coisa, um cobertor. Tem meu terno. Cadê meu terno aqui? Bota lá. Quer meu terno aí, mano? Tá frio, vai pegar uma gripe. Sangue de Jesus. Abençoa, Jesus. Ei, Jesus. Simão, uma coisa eu tenho que te dizer. Olha para mim. Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. Simão diz: sim, mestre, diz. Segura que a batata é quente. Olha o que Jesus conta. Eu vou lhe contar uma história, uma parábola. Ai, irmão. A batata quente. Como que do nada ele diz assim: certo credor tinha dois devedores. Um devia 500 dinheiro, denário e dinheiro é a mesma coisa, e o outro devia 50. Nenhum dos dois tinha como pagar, e o credor perdoou os dois.
Deixa eu lhe fazer uma perguntinha. Qual desses dois perdoados vai amar mais? O fariseu encheu o peito e disse: essa é mole. Isso aí qualquer um responde. Eu vou responder de lambuja. É lógico que quem devia mais vai amar mais. Aí Jesus olhou para ele e disse: julgaste bem. Olha para mim. Toda vez que o Espírito Santo contar para você uma história, pode colocar as barbas de molho. Se não tem barba, coloca o cabelo. Toda vez que Deus enviar um mensageiro e lhe contar uma história, pode ficar atento. Porque no final de cada história, Deus vai nos fazer uma pergunta. E a resposta que vai sair da nossa boca vai ser uma sentença para a nossa vida. Ele conta uma história e pergunta: quem vai amar mais? Ah, eu estou todo arrepiado. Todo arrepiado porque eu me lembrei que um dia Deus chamou o profeta Natan e disse: vai na casa de Davi e conta uma história para ele. No final faz uma pergunta. Aí Natan chegou e disse: Davi, um homem tinha 100 ovelhas, outro tinha uma, e esse que tinha 100 roubou a única daquele. Então, Davi, o que a gente faz com esse homem? Eu me lembrei também de quando o rei Assuero chamou Amã e disse: Amã, eu quero lhe contar uma história. O que o rei tem que fazer com o homem que ele quer honrar? Cuidado quando Deus te perguntar alguma coisa. Porque sempre que Deus contar uma história, Ele está falando de nós. E como nós somos cegos por natureza, temos escama, não entendemos que a parábola está falando de nós. Olha o que Jesus está falando. Um credor tinha 2 devedores, um 500 e outro 50. Quem é o credor? É Deus. Quem devia muito? A mulher. Quem devia 50? O fariseu. Por mais santo que somos, temos algo em comum. Todos nós somos pecadores e devemos fazer. Ainda que devemos pouco, mas devemos. E o fariseu sábio não entendeu que a história era a história da vida deles. Então Jesus disse: então quem vai amar mais? Aí o tolo do fariseu disse: lógico. Ele deu a resposta em favor da mulher. Disse: quem devia mais vai amar mais. Para Davi ele disse: a gente mata esse homem. Aí Natan olha e diz: pois é, esse homem é você. Amã disse: vamos honrar ele com um cavalo. Aí Assuero diz: então faz isso com Mordecai, porque este é o homem que o rei se agrada e quer honrar sobre a face da terra. Conta 7 dias a partir de hoje. E Deus vai colocar uma parábola na sua frente. Aí você pensa bem. Porque toda história que Deus conta é a história da nossa vida, como eu estou contando agora. E no final Ele sempre faz uma pergunta. Quando Ele diz: julgaste bem, por quê? Porque na primeira instância, quando a mulher entrou, o fariseu julgou mal. Aí qual que é o papel do Messias? Colocar tudo que está fora do lugar no lugar de novo. Glória a Jesus. Por isso que ele é chamado de segundo Adão. Por quê? Porque o primeiro Adão tropeça, cai e tira as coisas todas do lugar. O leão não comia carne antes do pecado, passou a ser carnívoro depois do pecado de Adão. Então o Messias vai colocar tudo que está fora do lugar no lugar de novo. Quando ele reinar por 1000 anos, diz o profeta Isaías, que o leão vai comer palha como o boi. Vai voltar a ser como era. Isso quer dizer: recebe quem crê.
Tudo que está fora do lugar na sua vida, aleluia, o Senhor vai colocar no lugar de novo. Tudo que está descentralizado e espalhado, Deus vai soprar um vento e vai colocar no lugar de novo. Adão era um protótipo de ser diferente do que somos. Hoje nós somos intensamente matéria e pouco espírito. Adão não. Adão era intensamente espírito e pouco matéria. Ele passou a ser mais matéria quando peca. Mas antes de pecar, redobre sua atenção por favor. Antes de pecar, Adão nunca tinha dormido. Por quê? Porque seres eternos não dormem. Glória a Deus. Aleluia. É forte. É tremendo. Revelação é uma coisa tremenda. Quando ela bate, a gente fala, nossa, eu nunca vi isso. Oh Deus, que mistério, aleluia. Ciência é uma coisa tremenda, né, Fábio? Né, pastor Paulo? Então, antes de pecar, Adão não sabia o que era sono. Por quê? Porque dormir é um sintoma de quem é mortal. Verdade. O sono é a 10ª parte da morte. Por quê? Porque a morte é um sono. Paulo diz, ressuscitarão primeiro aqueles que dormem. A morte é um sono. Verdade. Então toda vez que você dorme, você dorme, é Deus te dando um recado, está se gloriando por quê? Você é mortal. Você dorme, morre e acorda, ressuscita. É um mistério. Graças a Deus. Morre e ressuscita. Morre e ressuscita. Morre, todo dia você morre e ressuscita. Mas vai chegar um dia que você vai morrer e vai acordar para nunca mais dormir de novo, porque vai receber um corpo glorificado. Adão nunca tinha dormido. Aí ele disse, Deus, este culto aqui está muito esquisito. Culto com um elefante, olha a girafa dele. Olha a tromba dele. Como é que eu vou fazer culto com essa girafa aí, ó? Não tem como cultuar a ti, Senhor. Não tem como a gente se relacionar aqui para te cultuar. Eu preciso de alguém assim, parecido comigo. Faz alguém igual a mim. Deus disse, não, vou fazer alguém melhor. As irmãs nem deram glória a Deus, né? Vou dizer de novo, tá? Para sair ali na gravação bem alto. Adão disse, faz alguém igual a mim. Deus disse, não, vou fazer alguém melhor. Porque a mulher é infinitamente melhor do que o homem, né? Não, vamos falar a verdade. Homem em hebraico é só 2 letras, Yud e Shin. Homem em hebraico é Ish. Verdade, Ish é homem. Quando você fala Ish, falou em hebraico. Ish é homem. Mulher é Ishá. Tem um ai no final. Tem uma letra a mais. Isso quer dizer que toda mulher tem um sentido a mais que o outro. Então, marido, quando a mulher disser, ó, tô achando que isso não vai dar certo, pode esperar, porque é certeza. Quem quer que eu pare, diga amém. Olhe para mim. Adão disse, eu quero alguém semelhante a mim para cultuar. Ouça aqui, por favor, não se distraia com nada agora. Aí Deus disse, bom, para você se relacionar, você tem que morrer. Todo relacionamento é uma renúncia. E para você se relacionar com alguém, você tem que morrer. Depois de Eva, Adão queria culto todo dia. De manhã, de tarde, de noite. Não sei por que vocês estão rindo tanto. Ora, se Jesus é o segundo Adão, olhe para mim. Eu perguntei para Deus, espera aí. Não existe na lei judaica que o Messias tem que morrer. Então por que Jesus morreu? Aí Deus me disse, porque ele precisava gerar uma noiva para se relacionar. Aleluia!
quando ele é crucificado, ele dorme que nem Adão. Glória a Deus. Aí vem um soldado e rasga o seu lado, e sai água e sai sangue. Ali estava nascendo na cruz do Calvário a noiva vitoriosa de Cristo. Aleluia, purificada no sangue, lavada na palavra de Deus. Quando ele ressuscita, a noiva já está pronta. Ele se relaciona. Vou parar, irmão, por causa da hora. Não? Você não vai pôr isso no YouTube não, né, varão? Essa mensagem nem existe gravada. Eu estou melhorando ela para pregar nos Gideões. Até em 2011 eu vou chegar mais uns 60% do que está hoje. Amém. Então, Jesus diz: julgaste bem. Eu vou lhe mostrar, Simão, como é que se faz culto. Todo culto tem que ter 3 expressões. São as 3 cobranças que Jesus faz para ele. Ele diz: eu entrei na sua casa e você não me deu água para lavar as mãos e os pés. Por que Jesus pede água? Ele pede água porque se tem na mesa pão e vinho, tem 2 elementos sagrados. E se tem qualquer coisa derivada de pão em uma mesa, é obrigatório lavar as mãos mesmo que elas estejam limpas. O nome disso é ablução. Quando se tem pão, se racha de cima para baixo, porque o pão desce do céu e faz a brahot, que é a bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam amotz lechamin haaretz baruch Hashem kavod malchuto leolam vaed. Bendito és tu, eterno nosso Deus, rei de todo o universo, que faz brotar na terra o pão. Bendito seja o seu nome e o seu reino jamais terá fim. Está a brahot com a mão lavada, pura. Jesus diz assim: é o mínimo. Tem gente que faz o mínimo para Deus e acha que é super-homem. Mas a Bíblia diz: se nós fizermos só aquilo que nos é mandado, não passamos de servos inúteis. Por quê? Porque o culto, para ser ordinário, nós obedecemos e fazemos só o que o Senhor manda. Mas para ser extraordinário, nós fazemos além das suas expectativas. O que isso quer dizer? Que ele disse: você não me deu água para me purificar. Ela, desde que entrei, não cessa de lavar os meus pés. E não é com água morta, é com água viva. Aleluia! Ela está chorando aos meus pés. Isso quer dizer que existem 2 tipos de água no mundo. Água morta, olha aqui para mim, irmã. Água morta é aquela que brota da cachoeira, do rio, da lagoa, da terra. Essa água morta é morta porque o que é morto não tem poder de falar. Lembra que Jesus, em 7,37 de João, no último dia da festa, se levanta porque vê os judeus lavando os degraus do templo. Os judeus estão jogando água nos degraus do templo. Água morta. Lembra da mulher samaritana que diz: essa água aí é morta, você vai beber e tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te dou, você nunca mais tem sede. Em 7,37 de João, olhando os homens lavando a escadaria, ele diz assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão de dentro de si rios de água viva. Então, pastor Paulo, tem 2 tipos de água: água morta e água viva. Água morta e água viva. Qual a diferença? É que o que é morto não fala, mas o que é vivo fala. Glória a Deus! Glória! É que água morta você pega lá fora e não te custa muito, mas água viva tem que estar dentro de você. Então, quando você chora, a água que sai pelos seus olhos, que é a janela da alma, quando ela escorre, aleluia, ela está falando algo para Deus, porque Deus é o único que sabe interpretar a linguagem das lágrimas. Lágrima para Deus fala muito mais do que palavras. Olha o que ele está dizendo: vocês não deram nem o mínimo que água morta, ela está dando água viva.
Aí tem mais, eu entrei aqui na sua casa e você não me ungiu com a gota de óleo na testa. Era costume, quando um sábio, um rabino, um mestre, alguém que tem unção, chegasse para visitar a casa de alguém, lá na porta tinha um potezinho assim, irmão, com um pouquinho de azeite de oliva cru, aquele que é amassado, cru, grosso. Então essa pessoa chegava, ou a pessoa que está recebendo ia lá, ungia a testa, a bola da orelha direita, o dedão polegar da mão direita e o dedão do pé direito, ungia, porque estava dizendo que uma pessoa ungida estava entrando na sua casa. Ele diz: eu entrei aqui, vocês não me deram nem uma gotinha de óleo, ninguém aqui me viu como alguém ungido. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me ungir. E não é com azeite de oliva cru, não, é com bálsamo, 7 vezes mais caro do que o azeite de oliva. E não é uma gotinha, não, é um jarro inteiro. Aleluia! Jesus começa a comparar o culto do fariseu com a da mulher. Aí ele diz outra coisa: eu entrei aqui e ninguém me deu um beijo, um ósculo. Por que Jesus está cobrando um beijo? Porque é costume no Oriente Médio? Muito mais do que isso. Paulo diz aos Efésios que existem 5 ministérios. Mas os 5 ministérios que Paulo diz são fundamentados em cima de 3 ministérios. Quais são os 3 ministérios primordiais? Sacerdote, profeta e rei. Quais são os 3 ministérios primordiais? Sacerdote, profeta e rei. Vai ser pregador quando crescer, hein? Estou falando sério. Glória a Deus, aleluia. Vou dizer de novo: Sacerdote, profeta e rei. são os 3 ministérios do Messias. Olha só o que ele diz: eu entrei na sua casa e ninguém me deu um beijo, porque 3 tipos de beijo era dado. Primeiro, beijo que é dado no rosto. Paulo diz assim: saudai uns aos outros. Por quê? Porque quando você beija a face de alguém, você faz isso com o pescoço duro. Quando você beija a face de alguém, você está dizendo para essa pessoa: estamos debaixo do mesmo jugo, temos a mesma autoridade, temos a mesma estatura espiritual. Aleluia. Esse beijo se dá no sacerdote. Quando o sacerdote ia entrar dentro do templo, um beijava o rosto do outro, dizendo: somos iguais diante do Senhor que está lá dentro. Mas existia um segundo tipo de beijo. Esse não é dado no rosto, esse é dado no punho. E para beijar o punho, você já não beija mais de cabeça ereta, você abaixa um pouco. Punho só se beija quando é profeta. E quando você abaixa, você está dizendo: você é maior do que eu. Antigamente era assim: bênção, pai. Aí o pai profetizava: Deus te abençoe. Glória a Deus, é isso mesmo. Mas tem um terceiro tipo de beijo. Esse não dá no rosto e nem no punho. Esse se dá nos pés. E esse tipo de beijo só se dá para quem é rei. Glória a Deus, aleluia. Quando o rei dava um decreto, a pessoa que recebia o decreto saía correndo, abraçava suas pernas e beijava os pés. Só que para beijar os pés, não tem como você beijar os pés assim, e nem assim. Só se beija os pés prostrados. Jesus disse: eu entrei aqui, ninguém me viu como mestre. Eu entrei aqui, ninguém me viu como profeta. Ela, entretanto, desde que entrei, não me vê como mestre nem como profeta, mas ela beija os meus pés, porque ela sabe que eu sou rei, rei dos reis e senhor dos senhores. Quantos podem fazer um barulho que exalta o nome do Senhor?
Eu estou contando uma parábola, eu vou te fazer uma pergunta já já. O que aconteceu foi que Jesus abandonou aquele culto medíocre, virou as costas para eles e desceu. Abriu a cortina e disse: um culto desse é impossível você sair daqui da mesma maneira. O que você precisa? Está cega? Não. É aleijada? Não. O seu problema é pecado? Perdoados estão os seus pecados. Eu acho que você não me entendeu. Eu estou dizendo que Jesus desceu. Não, eu ainda continuo acreditando que você não me entendeu. Vou dizer de novo. Por causa do gesto da mulher, Jesus desceu. Espera aí que eu vou lhe explicar melhor. Salomão construiu um templo para Deus. E no dia da inauguração, Salomão pensou: eu vou fazer um sacrifício de 200 bois. E se Salomão queimasse 200 bois, o incenso ia subir. E Deus ia receber lá em cima. Mas quando Salomão foi queimar 200 bois, o assessor disse: olha, 200 bois, o chefe dos levitas que vai sacrificar depois de você vai queimar. E você não pode ser igual a eles, você é o rei Salomão. Ele disse: ah, é? Então não vou queimar 200, eu vou queimar 500. Quando ele juntou 500, se ele tocasse fogo nos 500, a fumaça ia subir e Deus ia receber lá em cima como incenso suave. Mas quando ele foi queimar os 500, o assessor disse: 500 queimou teu pai, Davi, quando nem tinha templo e a arca chegou. Aí ele disse: então o que eu faço? O assessor disse: faz o que ninguém é capaz de fazer. Queima 1000. Aí ele juntou 1000 bois, eu estou todo arrepiado. Quando ele queimou 1000 bois, em vez de Deus receber em cima, Deus desceu e recebeu embaixo. E quando ele recebeu embaixo, a presença de Deus invadiu o tabernáculo e ninguém ficou de pé diante da presença. Se o seu culto é um culto natural e comum, o máximo Deus recebe lá em cima. Agora, a capacidade de fazer algo aqui nessa noite que faça Jesus descer aqui para mudar seu ministério, para mudar sua família, para mudar sua saúde, para mudar sua finança. Ele vai olhar para você e vai ver o que você precisa e vai, aleluia, te dispensar com a mão cheia, porque nunca ele vai te dispensar com a mão cheia. Então a palavra de Deus tem um grande desafio. O maior desafio para Deus aqui não é fazer aleijado andar nem cego enxergar. Não. O maior desafio para Deus é transformar fariseus em adoradores. Transformar fariseus em adoradores. Sabe por quê? Porque fariseu não se curva. Porque a postura do fariseu impede de ser adorador. Adorador de verdade, ele não se enxerga. Ele faz tudo o que for preciso para não sair do mesmo jeito do culto. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Como você quer sair daqui nessa noite? Do mesmo jeito que você entrou? Fique de pé, por favor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Youssef, aqui vem um garçom que acabou de passar a bandeja. Aleluia. Agora é você, agora é você. O que você é capaz de fazer para receber a sua bênção, sua vitória? Eu vou deixar você adorar a Deus agora. Faz o que está dando vontade de fazer, mas seja impressionante. Se você continuar do mesmo jeito, você vai continuar o mesmo pastor, o mesmo ministro de louvor. Se você continuar do mesmo jeito, você vai continuar o mesmo crente, a mesma mulher de Deus. Deus não te chamou para ser mais um, Deus te chamou para fazer a diferença. Aleluia. Aleluia. Decida quem é você hoje. Decida quem é você hoje. Oh, Narabashai. E Canarabashai. Faz o que está dando vontade de fazer e não fica parado. Se esvazia, se desprende, se esvazia, esquece a etiqueta agora e faz o que está dando vontade de fazer. A música diz: eu tenho sede, eu tenho fome, estou desesperado pela sua presença. You
sua boca e diga alguma coisa. Não há motivos para você ficar calado. Não há motivos para você aceitar. Está na presença de Deus e nada acontecer. Hoje é a noite da decisão. Este culto é para você. Diga alguma coisa, faça alguma coisa que você não. Não se prenda a nada, não se prenda a nada. Só quem está decidido para receber. Sente a graça de Deus te envolvendo. Sente
Deixa o Espírito Santo fluir. Até as crianças estão sentindo a presença de Deus. Quebra essa dureza do teu coração e se joga. Humbled by your majesty, covered by your grace so free. Here I am, knowing I'm a sinful man, but I'm covered by the blood of the Lamb. Now I've found the greatest love of all. Yes, mine, since you laid down your life, the greatest sacrifice. Sing with me tonight, Majesty. Worship Him tonight. We bow down.
acontecendo com você nessa noite. Tem que ter a mesma intensidade do que aquela mulher estava sentindo. Aquela mulher sabia que não era digna de estar ali, mas estava. There's coming a day we're going to all bow on our knee. Sinta o que aquela mulher sentiu. That Jesus Christ is Lord. Se prostre aos pés dele. Não pare, não pare, não pare. Não pare, não pare. Father, our prayer tonight is that you would fill this place with your presence. Algumas pessoas estão sentindo uma graça que há muito tempo não sentiram. Não são todos, não são todos. Mas aqueles que se entregam com intensidade sentem mais. Eu não sei se há motivos para você ficar calado. Ou você pode dizer tudo o que você quer dizer. Eu não sei se você está preocupado com o outro do seu lado. Esqueça de quem está na mesa. Deus está te dando uma chance nessa noite. Se desprenda de qualquer coisa. Esquece qualquer coisa agora. Diga que você quer se esvaziar para Ele te encher. Se esvaziar para Ele te encher. Você não quer sair daqui vazio quando chegar. Então comece a encher agora, Espírito Santo. Comece a encher agora, comece a encher agora. Algo está traindo o Senhor aqui. Algo está fazendo descer aqui. Isso então. Enche esse lugar. Levante as suas mãos para o céu. Diga para o Espírito Santo que você vai derramar até a última gota nesse altar. Quanto mais você derramar, mais Ele vai te encher. É a capacidade que você precisa e que está lhe faltando, que Ele está te dando aqui nessa noite. Senhor, eu abençoo este povo, esta cidade, esses irmãos. Não nos deixa viver
uma monotonia espiritual, uma rotina. Nos dê ousadia para ser surpreendentes, diferentes. Eu declaro que essa unção vai permanecer sobre a sua vida. Você vai sair daqui cheio para a glória de Deus. Só aqueles que acreditam, aplaude bem forte. Tem que acontecer alguma coisa diferente. Nenhum culto pode ser igual ao outro, senão perdemos tempo, como os fariseus. Quando você sair de casa, leva as suas expectativas, mas vai pronto para ouvir as expectativas de Deus. Vai desprendida, solta. Não programa nada, não prepara nada, deixa acontecer na hora. Você vai ver que haverá uma outra qualidade de culto. Você vai ver que o seu culto vai ficar mais intenso. A chama vai ficar mais pura. Vai ser diferente. Aí você vai sentir a alegria da liberdade, de adorar a Deus debaixo da mesa. Ainda que ninguém te veja, não importa, o Senhor vai te ver. Glória a Deus. Deus abençoe cada irmão. Muito obrigado mais uma vez. Espero em uma outra oportunidade de estarmos juntos. Deus abençoe.